A paz do Senhor, pré-adolescentes! Sejam bem-vindos a mais uma aula da melhor escola do mundo, a EBD. Que alegria estar com vocês aqui mais uma semana. O tema de hoje é um dos mais especiais do nosso trimestre para o pessoal que gosta de uma música. Vamos falar sobre o papel do talento musical na vida da igreja. A nossa lição está em 1 Coríntios 14:15. Mas, calma aí, vamos orar para iniciar a nossa aula. Senhor Jesus, muito obrigado pela nossa vida. Pai, obrigado pela vida de cada pré-adolescente que está assistindo essa aula. Senhor Jesus, eu venho te pedir que o Senhor venha nos fazer entender, Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém! A paz do Senhor, pré-adolescentes. Nossa leitura de hoje se encontra no Salmo 9, 1 e 2. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E foi isso, pré-adolescentes. Tchau! Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Você já foi a um culto, cantou várias músicas, levantou as mãos e saiu de lá sem sentir nada? Já aconteceu com muita gente. E não é por culpa do Senhor. Por que então? A questão é que existe uma diferença enorme entre cantar e adorar, e a nossa lição começa exatamente com isso. A nossa lição explica adorar um ato de louvor, e louvor significa elogiar, falar bem ou aplaudir. Por exemplo, quando você sai na rua e fala para uma amiga: amiga, Deus é incrível, Ele me ajudou nisso, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso. Isso é um louvor ao Senhor. A Bíblia mostra vários exemplos de louvor, como por exemplo, a mulher virtuosa de Provérbios, ou a natureza louvando a Deus em Salmos. E mesmo quando quiseram calar a adoração a Deus, Jesus disse que se as pessoas não louvassem, até as pedras o louvariam. Mas nós não perdemos essa oportunidade de louvar a Deus. O Salmos 92:1 diz assim: como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Ou seja, a palavra louvor vai muito mais além do que o ato de cantar. A adoração é algo mais profundo do que cantar. Adorar é uma devoção ao Senhor. Ela inclui a oração, o louvor, a pregação da palavra, a oferta e o estudo das Escrituras. É o conjunto de atitudes. É por isso que a Bíblia fez questão de evidenciar em Atos 2, 46 e 47 que a igreja primitiva se reunia com alegria, louvando a Deus e partilhando o pão. Ou seja, um conjunto de ações que mostrava como que aquela igreja glorificava, exaltava, adorava o nome do Senhor e fazia o nome dele conhecido. Adoração não é só um momento de culto, é um estilo de vida. E é importante você saber que a adoração, ela não foi inventada pelos evangélicos. Ela existe desde a criação. Adão e Eva viviam em perfeita comunhão com Deus. A Bíblia registra que ele adorava o Senhor todos os dias na viração do dia, o encontrando. Isso era adoração. E ainda em Gênesis nós vemos Caim e Abel oferecendo sacrifícios em adoração ao Senhor. Avançando mais alguns anos, depois do dilúvio, Noé foi o primeiro a construir um altar e oferecer sacrifícios. Já um pouquinho mais à frente, durante o êxodo, o povo judeu adorava diferente. Não existia templo ainda. Os altares eram construídos no deserto e as ofertas queimadas eram feitas no altar. Mas com o tabernáculo dado pelo próprio Senhor ao povo, a adoração passou a ser coletiva. E no Novo Testamento, a adoração ganhou um formato que mais se aproxima do que a gente pratica hoje: oração, louvor e pregação da palavra. Atos 2 descreve a igreja primitiva, cheio do fervor de Deus, adorando cotidianamente, com alegria e singeleza de coração. Ou seja, a adoração tem uma história muito longa, rica e sagrada, e você faz parte dessa história toda vez que você participa de um culto. Além de Davi, a nossa lição traz uma das passagens mais importantes de toda a Bíblia sobre adoração. E foi numa conversa de Jesus com uma mulher, a mulher samaritana, que está registrado lá em João capítulo 4. Nesse registro de João, a mulher samaritana pergunta a Jesus onde era o lugar certo para adorar.
No Monte dos Samaritanos ou no Templo de Jerusalém? E ela fez essa pergunta por uma questão cultural daquela época. Existia uma briga enorme entre os judeus e os samaritanos sobre onde deveria ser o local certo de adorar a Deus. E Jesus responde de um jeito que quebra todos os paradigmas. Olha o que ele diz em João 4:23. Mas a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. 2 critérios inegociáveis: espírito e verdade. E a nossa lição explica: a verdadeira adoração não está limitada a tempo ou espaço. Ela não depende de um lugar específico. Isso foi muito impressionante. Os judeus tinham um templo, os samaritanos tinham um monte, mas Jesus disse: o que importa não é o lugar, é como você adora ao Senhor. Ele conhecia a vida daquela mulher e sabia da necessidade que ela tinha de transformação de dentro para fora. Por isso que o Senhor Jesus fala sobre adorar em espírito e em verdade. Você sabe o que quer dizer? Adorar em espírito é uma relação com Deus, que é genuína, que vem do interior, não é cumprir de formalidade, não é aparecer no culto por obrigação. É a adoração nascida de um coração que conhece a Deus e que se aproxima dele. É adorar em verdade, é adorar com base no que a palavra de Deus ensina. Não inventando formas de adoração, uma luz diferente, uma cor diferente, um som diferente para levar você a adorar. Não é isso. A adoração verdadeira é bela, é linda, ela pode ser completa, muito bem trabalhada, mas não é o mecanismo que nos leva a adorar a Deus, é o nosso coração. Sabe o que acontece quando você adora só em espírito, sem verdade? Não existe adoração vazia quando se adora em espírito e em verdade. Não é só um levantar de mãos e gritar com energia, com emoção, mas sem verdade, sem fundamento da palavra, sem viver o que se está adorando. Tem pessoas que dizem: eu adoro em espírito, mas não adora em verdade. Então ela canta coisas quais ela não vive. E tem gente que diz: eu só adoro em verdade, mas não adora em espírito. E sabe o que acontece? Um intelectualismo frio, uma adoração fria, sem expressão, sem demonstração daquilo que está no coração, que sabe tudo sobre Deus, mas não demonstra um encontro real com Ele. A música faz parte do nosso dia a dia, seja quando estamos estudando, conversando com os amigos ou participando dos cultos na igreja. Ela tem o poder de mudar o nosso humor, expressar os sentimentos e nos conectar com as pessoas. No entanto, na Bíblia, a música e os talentos artísticos possuem um papel ainda mais nobre. Eles são ferramentas valiosíssimas para expressarmos a nossa gratidão e entrarmos em profunda comunhão com o Criador. A música instrumental e o uso de talentos musicais têm uma origem extremamente antiga nas Escrituras Sagradas. O livro de Gênesis registra que a música instrumental começou muito antes do dilúvio, com um homem chamado Jubal. A Bíblia o descreve como pai de todos que tocam harpa e flauta. Naquela época, os instrumentos eram feitos de maneira totalmente artesanal, utilizando materiais simples da natureza, como madeira, ossos de animais e juncos. Desde o começo da humanidade, Deus colocou a criatividade e o dom da música no coração das pessoas, para que a terra fosse cheia de harmonia. Os seus talentos e habilidades não surgiram por acaso. Eles são presentes que Deus planejou desde o início da história, para que você possa usá-los com sabedoria. O rei Davi foi o personagem mais ligado à música no Antigo Testamento, dedicando grande parte da sua vida a louvar ao Senhor. Davi não gostava de tocar harpa sozinho. Ele era tão apaixonado por música que organizou o maior ministério de louvor de que se tem notícia na antiguidade para servir no templo. Ele selecionou e treinou um grupo
impressionante, composto por 288 professores de música, especializados em nada mais, nada menos que 4.000 cantores e instrumentistas para se revezarem nos cultos de adoração. Era uma estrutura tão gigantesca e super organizada que funcionava em perfeita unidade. Servir a Deus com os nossos dons exige dedicação, ensaio e, principalmente, espírito de equipe para trabalharmos em unidade com os nossos irmãos. No Antigo e no Novo Testamento, a música esteve presente em diversas ocasiões marcantes, como em festas, celebrações, momentos de tristeza e até em guerras. Naquela época, os exércitos costumavam colocar os soldados mais fortes e armados na linha de frente para assustar o inimigo. Porém, durante o reinado de Josafá, diante de uma batalha impossível de vencer, o rei seguiu uma estratégia divina totalmente diferente. Ele ordenou que os músicos e cantores marchassem na frente do exército, tocando e exaltando a Deus. Quando o louvor começou, os inimigos ficaram confusos e o povo de Deus venceu a guerra sem nem precisar disparar uma única flecha. O louvor, que nasce de um coração sincero, funciona como uma proteção espiritual, poderosa e capaz de nos dar a vitória e alegria, mesmo nos dias difíceis. Existe uma diferença muito importante entre simplesmente soltar a voz em uma melodia e prestar uma adoração verdadeira a Deus. No mundo antigo, os reis e imperadores pagãos contratavam os melhores músicos apenas para entretenimento, diversão ou para inflar o próprio ego em festas luxuosas. Na igreja, o papel da música é o oposto. Ela não existe para ser um show de entretenimento humano. A palavra adorar na Bíblia significa honrar, elogiar e comunicar diretamente com Deus, através de uma postura de respeito. Podemos cantar usando apenas a nossa voz técnica, mas só adoramos quando colocamos o nosso coração e a nossa obediência no que estamos fazendo. Cantar exige apenas uma boa voz ou treino, mas adorar exige uma vida limpa, sincera, que agrada a Deus na escola, em casa e em qualquer lugar. A música cristã é uma herança preciosa que recebemos para edificar a igreja, expressar o nosso amor ao Senhor. Os músicos e todos os que usam seus talentos nos cultos possuem uma grande responsabilidade de guiar o povo a uma adoração sincera e verdadeira, que vai muito além de palavras vazias. E você, tem usado seus talentos para adorar a Deus com sinceridade ou está apenas cantando por formalidade? A adoração precisa de duas coisas juntas: espírito e verdade, sentimento e fundamento. Então, como a gente pratica essa adoração em espírito e em verdade no nosso dia a dia? A nossa lição diz que adoramos de duas formas, pública e particular. Na adoração pública, por exemplo, nos cultos, temos oração, cânticos espirituais, oferta, estudo da palavra. Já na adoração particular, no nosso dia a dia, adoramos vivendo em santidade, fazendo escolhas que estão de acordo com a palavra de Deus, permitindo que o Espírito Santo transforme o nosso coração, sendo confrontados pela palavra de Deus através da leitura devocional. Romanos 12:1 diz que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, prestando a Deus um culto racional, entregando a Ele todo o nosso ser, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, todos os dias da nossa vida. Ou seja, precisamos adorar a Deus tanto no particular quanto no público, de todo o coração. É isso que Deus deseja. Não um preparo técnico apenas, nem apenas um coração frio, mas um coração completamente entregue ao Senhor.
Um músico pode saber tudo de técnica e ainda assim não adorar. E outro pode saber nada de teoria musical e adorar com toda a singeleza de coração. Deus vê o que os homens não veem. Deus vê o coração. Isso não significa que não devemos estudar, praticar ou querer aprender. Isso significa que devemos ter primeiro um coração disposto para adorar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você canta ou toca algum instrumento? Pode responder aqui no chat ou nos comentários. A nossa lição destaca dois personagens bíblicos fundamentais para o ministério musical, Davi e Asaf. O que eles tinham em comum eram músicos e foram usados por Deus de formas extraordinárias. Davi, desde a infância, tinha música no coração, mas foi como rei que ele fez algo revolucionário. Em 1 Crônicas 15:16, Davi chamou o chefe dos levitas e pediu que designassem seus irmãos como cantores, com instrumentos musicais para louvarem com alegria. Não foi uma decisão administrativa. A nossa pesquisa mostra que foi uma designação espiritual. Os músicos levitas, eles eram separados, santificados, com a mesma rigidez com que os sacerdotes eram consagrados para ministrarem ao Senhor no altar. E Asaf, Davi nomeou como um dos líderes dos músicos do templo. Em 1 Crônicas 16:37, Asaf estava à frente do grupo que cantava diante da arca do Senhor. Asaf era tão importante que 12 dos 150 salmos são da autoria dele. O talento dele estava a serviço de Deus e serviu à humanidade por milênios. No Novo Testamento, a música aparece sem acompanhamento instrumental na maioria dos casos, mas ela continua presente e poderosa. O nascimento de Jesus foi marcado por um coro de anjos. Imagina isso! E tem um episódio que é um dos mais lindos da Bíblia. Paulo e Silas presos, feridos, acorrentados na prisão. E o que eles fizeram? Oraram, cantaram louvores a Deus, entoaram um perfeito louvor ao Senhor. E a Bíblia diz que um terremoto sacudiu os alicerces da prisão. E as portas se abriram, as algemas se soltaram. O louvor foi a arma espiritual que libertou os dois. E eles não fugiram, hein? Foram usados pelo Senhor para salvar todas aquelas pessoas através do louvor e adoração a Deus. Isso mostra que a música da adoração tem poder sobrenatural. E aqui a nossa lição traz uma declaração que eu quero que você nunca esqueça. A função do músico na igreja está além de tocar o instrumento. O músico tem a responsabilidade de conduzir o povo à adoração, criando um ambiente favorável à manifestação dos dons espirituais. Isso é muito sério. O músico não é um artista que se apresenta, ele é um ministro, ele é um profeta. Vocês se lembram que quando Davi tocava sua harpa, Saul era deixado de ser atormentado pelos espíritos malignos? Sim, a adoração, ela tem poder e essa função é sagrada. Colossenses 3:23 diz que tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. E isso vale para a nossa adoração também. Quando a gente está louvando, quando a gente está cantando ou tocando, a gente não está fazendo isso para a pessoa que está do nosso lado, na nossa frente, para o nosso amigo, para o nosso vizinho, para o nosso visitante. Não, não, não. Quando estamos adorando ao Senhor e unicamente a Ele. E essa deve ser a nossa motivação, o nosso foco durante a adoração. Normalmente, tem pré-adolescentes aí que cantam assim, ó, na hora do louvor. Pra te adorar, vocês. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Quando uma pessoa age assim, ela está simplesmente cantando palavras que ela nem está prestando atenção. Não é uma adoração verdadeira, não é uma adoração intencional, não é de coração.
No momento do louvor, nós temos a oportunidade de expressar a Deus o nosso mais sincero louvor e temos liberdade para adorar a Deus, levantar a nossa mão, cantar com toda a nossa força, com alegria, mostrando ao Senhor que é verdade tudo aquilo que nós estamos dizendo. Poderíamos louvar sim. E essa exortação vale para mim, para você e para o músico também. Quando ele se prepara, estuda, ensaia, está fazendo isso para Deus. E a lição acrescenta algo muito prático. O músico verdadeiro cresce com a igreja. Ele não para de se aperfeiçoar. Não é só estudar música, é conhecer mais da palavra e orar mais. E viver o que canta, porque se a vida do músico não está de acordo com o que ele canta, perde o poder. A adoração precisa ser autêntica. Olá, pré-adolescentes! Qual a importância da música na igreja? A música foi criada no céu e ela foi feita para adoração e para nossa satisfação. O tempo do Antigo Testamento tinha muita música, tinha muito instrumento. O povo de Israel tinha muitas festas e muitas músicas. Os levitas eram um povo que tinha coral, que tinha grupos, que tinha quartetos que louvavam ao Senhor. Haviam regentes, haviam coristas, haviam gente que cuidava da música, de tão importante que era a música. O Novo Testamento está cheio de música. Paulo diz que nós devemos cantar cânticos espirituais o tempo todo. O livro de Apocalipse é um livro com muita música, os anjos e os redimidos cantando. Então nós temos música antes da criação, no tempo da criação e no final de tudo. A música nunca vai nos deixar, então todos nós devemos participar desse ministério maravilhoso, tanto em grupos como também pessoal. Cada um deve desenvolver, aprender e a gostar da boa música cristã que adora a Deus, bíblica e que nos faz crescer em Deus. Deus abençoe vocês. Amo! Pré-adolescente, seja você músico ou não, tendo você desejo de participar do ministério de louvor ou não, louve e adore ao Senhor. Não precisamos ser cantores profissionais para adorar a Deus. Basta que tenhamos um coração dedicado a oferecer o nosso melhor a Ele. Deus procura adoradores que o adorem com sinceridade. O talento musical é um dom, mas a adoração é uma escolha. E você pode fazer essa escolha agora. E agora, chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix.
Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3,9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. Vamos ver se vocês aprenderam tudo sobre a aula de hoje, hein? Primeira pergunta: o que mostra que alguém está adorando de verdade e não apenas cantando? Letra A intensidade da voz durante a música. Letra B, a sinceridade do coração diante de Deus. Letra C, a quantidade de músicas conhecidas. Ou letra D, a habilidade para cantar ou tocar bem. Tempo na tela. Tempo esgotado. E se você respondeu a letra A, ai meu Deus, a resposta certa é a letra B, a sinceridade do coração diante de Deus. Próxima pergunta: o que significa adorar em espírito e em verdade? Letra A, unir a sinceridade no coração e fidelidade à palavra de Deus. Letra B, sentir emoção forte durante todos os louvores. Letra C, cantar apenas músicas mais espirituais. Ou letra D, participar do louvor somente dentro da igreja. Tempo na tela! Tempo esgotado e a resposta certa é a letra A, unir a sinceridade no coração, a fidelidade à palavra de Deus. Terceira pergunta: como deve ser a adoração cristã? Letra A, baseada apenas na emoção do momento. Letra B, conduzida somente por quem tem talento musical. Letra C, feita com espírito e também com entendimento. Ou letra D, limitada apenas ao momento das músicas no culto. Tempo na tela! Tempo esgotado e a resposta certa é a letra C, feita com espírito e também com entendimento. Quarta pergunta: qual é a responsabilidade do músico na igreja? Letra A, ser admirado por sua capacidade musical. Letra B, servir a Deus e ajudar o povo a adorá-lo. Letra C, escolher músicas que agradem a todos. Ou letra D, tornar o culto mais animado e emocionante. Tempo na tela! Tempo esgotado e a resposta certa é a letra B, servir a Deus e ajudar o povo a adorá-lo. Quinta e última pergunta: qual é a principal lição sobre o talento musical? Letra A, o talento deve ser usado com preparo e coração dedicado a Deus. Letra B, a técnica musical substitui a necessidade de devoção. Letra C, a adoração depende principalmente da qualidade da música. Ou letra D, apenas quem participa do ministério de louvor adora de verdade. Tempo na tela! Tempo esgotado. E com certeza a resposta certa não é a B, é a letra A. O talento deve ser usado com preparo e coração dedicado a Deus. Eu espero que vocês tenham respondido todas as perguntas corretamente, hein?
Seja você músico ou não, você é um adorador. E Deus procura adoradores assim. Se essa aula foi proveitosa, deixe seu like. Se inscreve no canal, isso ajuda muito a levar essa mensagem para mais pessoas. Ativa o sininho e comenta e compartilha com todo mundo. Então, vamos orar para finalizar nossa aula. Senhor Jesus, muito obrigada pelos seus ensinamentos, obrigada pela oportunidade que temos de adorar ao Senhor. Abençoa cada pré-adolescente que nos ouviu até aqui, que essa mensagem fique no coração deles. Em nome de Jesus. Amém! Tchau, pessoal! Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Adoração não é só um momento de E culto. aprendemos com isso, então? Não tá escrito, tô tirando. Avançando alguns anos, depois do dilúvio, Noé foi o primeiro a construir um altar e oferecer sacrifícios ao Senhor, meu Deus. Só os sacrifícios. Tem como cortar os sacrifícios? Tem como cortar os sacrifícios? Não sei. Em João 4, 23. Mas a honra vem... A hora. Ah tá, mais a hora. Mas a honra vem. Vai, Agora... perdão. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.